programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, começamos mais um programa. Parlamentares que acharam legítimo o que aconteceu ontem devem devolver seus mandatos. Quebraram tudo, menos a foto do Bolsonaro, fizeram um selfie com a foto do Bolsonaro lá na galeria dos ex-presidentes. É muito absurdo, é muito criminoso. E o povo foi às ruas no último dia 9 de janeiro em todo o país para dizer que não aceita golpe de Estado, para combater o terrorismo bolsonarista que invadiu Brasília no domingo, dia 8 de janeiro de 2023. Em Belo Horizonte, uma multidão, convocada pelas centrais sindicais e movimentos sociais, tomou as ruas do centro da capital. Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia! Nós da educação, que vestimos a camisa, que fomos para a rua, sempre estivemos lá para denunciar, para fazer a luta, não vamos recuar diante dos fascistas, dos nazistas que querem destruir o nosso país. Respeita a Constituição! É o Lula da Silva que governa essa nação! Sempre estivemos fazendo a luta em defesa da democracia. Nós não aceitamos mais interventor. O tempo dos interventores autoritários acabou. Agora é democracia. Parlamentares que acharam legítimo o que aconteceu ontem devem devolver seus mandatos. E para finalizar a minha saudação, todos nós que estamos aqui, que participamos de movimentos, partidos, sindicatos, ou não participamos de nada disso, temos uma tarefa, pessoal. A lição de ontem precisa ser rapidamente aprendida. Nós vencemos o fascismo nas urnas, mas ele está por aí. Então nós temos que fortalecer todas as organizações democráticas, todos os coletivos, para estarmos nas ruas o tempo todo, pressionando e lutando pelas nossas pautas e varrendo os fascistas terroristas da história. Golpistas, racistas e fascistas não passarão por nós. Nós temos que colocar toda a força que a gente tiver, colocar os movimentos sindicais organizados, sociais, nas ruas, porque é isso que vai garantir que o povo continue a democracia que nós temos. Não são os três poderes que estão sendo atacados nesse momento. É o nosso voto popular, é o nosso povo brasileiro que está sendo ameaçado. Mas toda vez que se abrem as portas do inferno, com ódio, com fascismo, também se abrem as portas do paraíso, com a esperança, com a democracia, com a nossa soberania e com a grande possibilidade que através do governo popular do povo da rua, nós já estamos na grande mídia mostrando que Belo Horizonte está em defesa da democracia e contra os terroristas. Vamos garantir e lutar pela democracia sempre. Mandato garantido e é o povo na rua. A gente não vai sair das ruas, e as ruas sempre nos pertenceram e a gente vai continuar com as nossas atividades. Só lembrando, a coisa não para aqui hoje. Fortaleça o seu coletivo para a gente conseguir passar por essa barbárie. Só o povo na rua organizado que vai conseguir vencer o que está aí colocado. Queria agora a sua fala, a sua observação sobre Brasília, que virou uma praça de guerra, de terror, neste domingo. O que nós vimos, de fato, era tudo que nós dizíamos que eles eram capazes de fazer. Furar
uma obra do Di Cavalcanti, carregaram uma tela do Portinari, levaram um crucifixo, quebraram tudo. Todos os quadros dos ex-presidentes foram quebrados, menos o do Bolsonaro. Quebraram tudo, menos a foto do Bolsonaro. Fizeram selfie com a foto do Bolsonaro lá na galeria dos ex-presidentes. É muito absurdo, é muito criminoso. E vai faltar cadeia. Eu acho que vai faltar, né? Podia levar todo mundo para uma Mané Garrincha, porque eu acho que lá caberia, né? Porque eles têm certeza que não dá nada para eles. É isso. Agora, se fosse aqui, no aglomerado, se a população se organizasse por um posto de saúde e fechasse por 5 minutos uma via de acesso ao bairro de Zona Sul que tem aqui perto, a gente ia ver o que ia acontecer. A polícia é cúmplice, o Exército, as Forças Armadas é cúmplice e eles participaram. Porque uma coisa que militar não faz é desrespeitar a cadeia de comando. Porque isso é a natureza deles. Alguém do alto escalão comandou o que aconteceu ontem. Tem nada de defender democracia. Quem tá lá é criminoso que quer continuar cometendo crime. É madeireiro que quer continuar derrubando a Amazônia. É grileiro de terra que quer continuar a roubar as terras dos povos originários, a matar os seringueiros, os defensores da floresta. É esse povo, é essa turma que está em Brasília, que fez o que fez ontem, que eu espero muito e acredito que vão responder com todos os rigores da lei o que fizeram ontem. O ataque à democracia no dia de ontem foi o maior ataque à democracia no mundo. Sim. Não se compara o que foi feito nos Estados Unidos. Lá estava ocupando no dia da diplomação. Queria ocupar para ter o poder. Aqui, eles queriam também fazer isso no dia 1º de janeiro. Não tinha um número suficiente. Mas o dia de ontem, o que eles fizeram, com a conivência da Polícia Militar, Polícia Civil do Distrito Federal e do governador do Distrito Federal, e uma decisão correta e justificada ao afastamento do governador do Distrito Federal, que eles usaram até uniforme da Polícia Militar para entrar dentro do Supremo Tribunal Federal. O que nós vimos ali não são pessoas do bem, não são pessoas de família, são pessoas do mal. Porque pegar o crucifixo, o brasão da República, jogar fora a Constituição Federal, a réplica dela, aquilo é um ataque ao que mais nós temos que lutar, que é o direito de manifestar. Aquilo ali é ato terrorista. Sobre a Petrobras é algo de disputa desde a sua criação. Começou em 47, depois foi em 53, a lei petróleo é nossa, a campanha petróleo é nosso, Monteiro Lobato, houve mortes. Então, eles tentaram, no dia de ontem, no Paraná, obstruir o terminal de abastecimento de combustível do Paraná, na refinaria Araucária. No dia de ontem, eles tinham 50 pessoas na porta aqui da Regap, porque esse desgoverno aí, esse genocida, queria destruir a Petrobras. Tudo isso que nós vimos acontecer foi um processo. Desde que perderam a eleição, desde que foram derrotados na urna, eles têm esse processo de escalada. E o Bolsonaro saiu do Brasil justamente, e a gente começa a entender isso agora, né? Como se fosse possível não ser responsabilizado porque não está dentro do território, né? Porque ele, o tempo inteiro, faz mensagens truncadas, pronunciamentos com mensagens subliminares. É ele que dá o comando. Então, a responsabilidade, eu acho que o Bolsonaro tem que ser, sim, responsabilizado por tudo que está acontecendo. E eu acho que precisa ir além. É quem pagou o hotel, quem pagou os ônibus que foram a Brasília, precisam ser responsabilizados monetariamente pelo prejuízo que causaram ontem. O prejuízo para a história, para a cultura do Brasil, ele é incalculável.
Mas eles são assim, eles não gostam de cultura, né? Não As gostam peças quebraram, né, Denise? Não gostam gosta, de não. história, não gostam, não odeiam, né? São nazistas mesmo. Então, mas essa turma tem que pagar. Não pode ser o povo que trabalha, que paga imposto, que vai ter que pagar por aquilo que aconteceu ontem. Estou dizendo na reposição, na reconstrução. Porque é óbvio que os prédios vão ser reconstruídos, é óbvio que o patrimônio vai ser restaurado, é questão de honra que isso aconteça, mas eles têm que pagar. Então, os financiadores, só seguir o dinheiro, né? E eles têm grana, A trilha do viu, dinheiro Denise? está sendo seguida justamente porque eu acho que a gente precisa fazer um grande movimento para que eles sejam responsabilizados, inclusive financeiramente, pelo que fizeram ontem. Essa questão de liberdade de opinião. Liberdade de opinião é os professores vão para a rua pedir aumento de salário. É uma liberdade de opinião? Leva as pastas, liberdade de opinião, eu quero aumento de salário. É liberdade, estão exigindo aumento de salário, estão lutando de forma democrática, de forma de liberdade. Agora, quando o sujeito põe uma faixa e sai na rua e fala assim, eu quero a morte do Calazans, esse sujeito está cometendo um crime e vai para a cadeia. Essa é a simples diferença. Se o sujeito botar uma faixa, eu quero que o Zezinho morra, ele está cometendo um crime e ele vai para a cadeia. Agora, se os professores ou os trabalhadores reivindicam aumento de salário, lutam por uma melhoria de moradia e levam suas faixas, levam cartaz, essa é a diferença entre a liberdade e a democracia de um crime. E o que aconteceu ontem, o que vem acontecendo no país, ao invés de ser liberdade, é um crime. E para ter crime, tem que ter punição. Retrospectiva Sindiúte 2022. Em atos conjuntos das centrais sindicais, movimentos sociais, sindicais, estudantis, populares e lideranças políticas, a pauta da classe trabalhadora foi às ruas no último domingo na capital mineira, no Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Prometeram empregos, os empregos não vieram. Prometeram uma vida melhor para o povo e a vida está pior, muito pior do que era antes. E nós precisamos estar nas ruas para derrotar esse projeto de morte do governo Bolsonaro. Porque o governo Zema é um parceiro do governo Bolsonaro. O governo Zema faz no Estado a política da morte, a política da destruição da educação básica, da saúde pública, da nossa UENG, da nossa Unimontes, dos serviços públicos, aparelhou Minas Gerais aos interesses do Partido Novo. E hoje, no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, a gente está aqui juntos para fazer essa atividade. Ele é graduado em Pedagogia, tem mestrado em Educação pela UFMG e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo. Luciano Mendes de Faria Filho é professor titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e um dos coordenadores do Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Nesta semana foi recebido no Roda de Conversa pela professora Denise Romano, coordenadora geral do Sindiúte, para falar sobre o seu mais novo lançamento, que está literalmente saindo do forno, a morte do professor. Um professor que tem uma relação muito densa com a tradição democrática, né? Ele é colega do Avelino Foscolo, por exemplo, ele mantém correspondência com a Maria Lacerda de Moura, então é uma pessoa que... E ele é assassinado, e então o livro vai lidar, é uma ficção, né, com essa questão aí do debate sobre o que é Belo Horizonte, as forças policiais em Belo Horizonte naquele momento, a ocupação do espaço da cidade, né, muito desigual, como sempre foi aqui na cidade de Belo Horizonte. Então o livro é também, digamos assim, na literatura, lembrar para não esquecer. 6 de maio último foi um dia de luta na cidade administrativa em Belo Horizonte dos educadores e educadoras de Minas Gerais para pressionar o governo do estado a pagar o que deve à educação. A pauta antissindical do governo do estado, que criminaliza a luta com o pedido de bloqueio das contas do sindicato, também foi denunciada. Eu quero dizer que isso não vai silenciar a nossa categoria. Isso
A municipalização de escolas estaduais de Matheus Leme, por meio do projeto Mãos Dadas do governo do estado, foi alvo de debates e de muitas críticas no último dia 4 de maio, durante uma audiência pública na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Nós, alunos, pais e funcionários, somos contra a municipalização do ensino fundamental, pois sua adesão causará desemprego estrutural e redução de salários para os profissionais da educação, falta de estrutura, sucateamento, entre outros. O governo do estado está dragando os recursos do Fundeb, canalizando para Mãos Dadas para nos negar o piso salarial profissional nacional. O município de Matheus Leme precisa de creche? Precisa sim. O Diego já disse isso. O estado poderia estabelecer um convênio com o município para financiar a construção de creche, sem a chantagem do município ter que absorver as matrículas do ensino fundamental. A requerimento da deputada estadual Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, foi realizada uma audiência pública sobre as condições de trabalho, carreira e remuneração dos profissionais da educação básica, das superintendências regionais de ensino e do órgão central da Secretaria de Estado da Educação. Quando eu cheguei na superintendência, eu tinha 39 anos. Não façam conta, porque fica pior. Cheguei viçosa, cheguei tipo maracujá. Se você pega o maracujá, você vê o maracujá assim, viçosa, bonita, né? Sem saber nada, mas maravilhosa, né? Com o passar do tempo, a gente vai secando, né? A gente vai perdendo as expectativas, a gente vai ficando, vai secando, vai craquelando e vai endurecendo. E assim, do maracujá, a gente ainda tira a polpa quando ele dá uma secada para fazer um suco. Da gente eles estão fazendo pouco caso. Eles estão querendo mais que a gente vire semente, né? Ficando muda para a gente não reclamar de nada. Marilda nos encantou, né? Da sua forma de falar, da forma de contar a sua história, e conta a história a partir do que vive. Eu quero agradecê-la pela forma didática e generosa com que você nos contou a crueldade do assédio, a crueldade da ausência de condições de trabalho, não é? Porque foi isso que a Marilda nos narrou. O tanto que tem sido cobrado dos profissionais sem dar condições de trabalho. A Voz de Minas se levanta em defesa da Serra do Curral e contra a posição do governo de Minas de permitir a mineração num dos mais bonitos cartões postais de Belo Horizonte. O Sindiúti engrossa as vozes daqueles que se posicionam contra essa política de destruição. A Serra do Curral é a ponta. Tem visibilidade porque é na capital, mas nós sabemos dos projetos, dos empreendimentos de ampliação de mineração ou de licenciamento em todo o estado que estão em curso, da mesma forma, com a mesma lógica, com a mesma proteção da empresa em detrimento da população. Então é muito grave o que está acontecendo aqui em Minas Gerais. E mais um elemento somado ao posicionamento do governo em relação a todas as pautas que nos são importantes. No primeiro momento, Euler, eu queria que você nos falasse aí a respeito da Serra do Curral e desse projeto de minerar a serra. Quais são os impactos disso para a sociedade, para a população de Belo Horizonte e região metropolitana? Olha, a mineração na Serra do Curral, ela, como toda outra mineração, qualquer tipo de mineração, principalmente aqui na nossa região do quadrilátero, que a gente chama aquífero, né? E que historicamente a pessoa chamava de ferrífero, ela tem impactos muito fortes, como tem sido visto em várias outras minerações, até com danos à vida, como no caso do Córrego do Feijão, ela é de Mariana. E a Serra do Curral, ela faz parte da mesma cadeia de serras onde estava situada a mina do Córrego do Feijão. São várias minas que existem aí. Então, os impactos são do mesmo tipo, né? Geração de grande quantidade de poeira nos tempos secos, né? Riscos geológicos aos maciços próximos, como, por exemplo, o Pico Belo Horizonte. Ele já tem, de um lado, o lado oeste,
a cava Águas Claras, é antiga, né? Hoje virou um lago e qualquer um que quiser ir lá, como eu vi, por exemplo, na semana passada, as encostas têm grande risco de cair e a Vale está fazendo trabalhos constantes lá. Do lado leste tem a cava da Empabra e nós teríamos do lado sudeste também a cava norte da Tamisa, ou seja, o Pico Belo Horizonte ele estaria cercado por 3 cavas e ficaria praticamente isolado, né, com grandes buracos do lado. Isso desestabiliza geologicamente o pico e ele poderia desmoronar. No dia 17 de maio último, a convite do deputado federal Rogério Correia, a deputada estadual Beatriz Cerqueira participou de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, quando expôs sua preocupação com o avanço da mineração na Serra do Curral. Como é possível explicar que o licenciamento da mineração andou mais rápido do que o tombamento da serra? O tombamento era um processo que já deveria ter sido concluído. Nós deveríamos ter tido um governo que, depois de 2 grandes crimes sociais e ambientais, pudessem cuidar dos nossos territórios. E, ao contrário, atrasou o tombamento com justificativas estapafúrdias que não se sustentam, o tombamento final, porque iniciado o processo de tombamento, esse licenciamento sequer poderia ter sido colocado na pauta de votação da Câmara Minerária do Copão. No último dia 7 de junho, educadoras e educadores voltaram à cidade administrativa em Belo Horizonte sob coordenação do Sindiúti para realizar mais uma paralisação e manifestação em defesa do piso salarial e pela realização de concursos públicos. O governo de Minas, que é um governo caloteiro, né, um governo que não paga educação, e além de ser governo caloteiro, que não cumpre a Constituição no que diz respeito ao piso salarial, também também é caloteiro em relação à realização de concurso público. Nós estamos às voltas novamente com mais uma declaração de inconstitucionalidade da lei de contratação do magistério. Não é lei de contratação de professores e de especialistas e de inspetores. Nós temos o concurso de 2017 que ainda está em vigor, porque no período da pandemia, esse concurso, ele foi suspensa a sua contagem por causa do decreto federal de calamidade pública, suspendeu a contagem de todos os concursos públicos no Brasil inteiro. Então, por isso, o concurso de 2017 ainda está em vigor e ainda vai vigorar pelo tempo que ficou suspenso durante a pandemia. Bom dia, turma! Bom dia! Tudo bem com vocês? Então, hoje nós teremos mais uma aula, né, com a professora Pipoquinha e sua turma. O meu cliente tem sido um excelente governador, representante... O meu cliente representa a nova política brasileira. Meu cliente nunca mentiu. E agora nós vamos até a Assembleia Legislativa ouvir a presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a deputada estadual Beatriz Cerqueira. O objetivo dessa audiência, no caso do concurso, deve ser a 2ª ou 3ª audiência que nós realizamos, debatendo exatamente cronograma de nomeações. A nossa pauta de reivindicações, historicamente, sempre tem um item nesta pauta que diz realização de concurso público para os cargos vagos existentes. É um item que não sofre nenhuma alteração na nossa pauta de reivindicações. E como nós temos
reuniões com o governo, nós sempre fazemos essa cobrança a respeito da realização de concursos públicos e da nomeação, no caso do concurso de 2017, para suprir a necessidade da rede. A situação ela é muito grave. Imagina o que acontecerá se agora vocês já têm levantado problemas, e eu vi vários aí dizendo que nas escolas já tem alunos sem professor, o quadro já é grave. Imagina isso em fevereiro do ano que vem. Esses 2 assassinatos não foram os primeiros, é importante dizer, não foram os primeiros que morreram, não são os que morrem na Amazônia, somente os que lutam em defesa dos direitos humanos, os que lutam pela preservação da floresta, e essa é uma das causas também do assassinato do Bruno e do Dom Phillips. Eles lutam pela preservação da floresta, eles lutavam contra a mineração nas terras indígenas, os grileiros nas terras indígenas, os madeireiros, os pescadores ilegais nas terras indígenas, que são autorizados de forma... É difícil a gente explicar isso para as pessoas, né? Mas quando o presidente da República, quando a autoridade máxima do país, mesmo que seja o Jair Bolsonaro, mesmo que seja o Bolsonaro, quando o presidente da República diz que o jornalista era mal visto pelos garimpeiros, ele fala no lugar de fala do garimpeiro. Ele fala em nome dos garimpeiros, em nome das mineradoras, em nome de quem lucra com o garimpo ali nas terras indígenas. Então, quando isso está no lugar de, né, no lugar de fala do presidente da República, que peso isso transforma a luta lá na Amazônia. Marinawa kenade, Marinawa kenade. Essa é a terceira audiência pública que nós realizamos na Assembleia, nessa legislatura, para debater a importância do tombamento e da preservação da Serra do Curral. Nesse momento, os que estão atuando contra o tombamento da Serra, possivelmente não estão nesse auditório e nem estão na mesa, porque eles atuam de forma covarde pelo poder econômico e pelo lobby que eles fazem nos corredores da Assembleia, em todos os corredores de poder. O recado, de fato, foi dado às mineradoras e aos mega empreendimentos imobiliários. Fiquem tranquilos, aqui tem um governo que protegerá os seus interesses. E até o próximo programa. Lembrar, né, que nós temos o congresso do Sindiúti, que vai acontecer agora no final do mês de janeiro, nosso congresso estatutário presencial, que não aconteceu no período da pandemia.